quando nós temos uma perda, ela reacende outras perdas não resolvidas em nós, né? Coisas que a gente não trabalhou, né? Que a gente não viveu, não elaborou aquele sofrimento. E é diferente do que acontece, por exemplo, com as pessoas que pulam a etapa e já negam totalmente e não vivem o sofrimento. Não viver esse sofrimento, negar esse sofrimento é muito pior mais adiante. É preciso que a gente sinta e que a gente elabore que isso não existe mais, que essa situação ou este ser não existe mais, né? Mas também existe esse reacender de outras perdas que a gente acaba vivenciando todo esse luto junto. Por quê? Porque quando um luto é muito forte, ele abre espaços para verdades que estiveram ocultas para nós, né? Esquecidas e disfarçadas. Porque na nossa vida nós não resolvemos todos os lutos, né? A gente vai um pouco acumulando esses lutos. Mesmo alguém que vive dá atenção ao seu autoconhecimento, ao seu autocuidado, em muitos momentos é mais fácil passar por cima daquela perda e logo já viver outras coisas. Só que quando vem uma perda mais difícil, ela acaba reacendendo essas dores em nós. Então, por isso, alguns lutos são muito difíceis, né? Por exemplo, uma pessoa pode perder seu bichinho de estimação e dizer: eu entrei no processo depressivo em função da perda deste animal, que não foi como quando eu perdi o meu pai, ou o meu irmão, ou o meu tio, ou a minha avó, né? Ou um amigo querido. Mas essas perdas anteriores, elas voltam a se manifestar nesta perda deste animal, por exemplo, né? Por quê? Porque também depende do momento de vida em que a pessoa se encontra, né? Depende do momento de vida em que ela está, em que é possível ou não, né, viver esse luto, em que ela se permite viver esse luto, não é? E por isso a gente diz assim que o luto é extremamente individual. Existem etapas, existem possibilidades, existem discussões, mas só quem vive conhece o seu processo, porque é um processo totalmente individual. Algumas coisas são importantes, né? Nessas condições de enfrentamento ao luto, né? Eu ressalto 3 delas, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma. A primeira são as condições internas de uma pessoa, que varia de pessoa para pessoa, de condição para condição, e da própria personalidade, né? Da própria personalidade, da própria forma como essa pessoa se posiciona diante da vida, os seus valores, os seus cuidados, né? A forma como ela vai lidar com a morte também, ela também está muito vinculada às condições socioculturais. Em determinado país se vê de uma forma, em determinado país se vive de outra, né? Mas nós estamos falando aqui da nossa ocidentalidade, né? Do nosso país, que tem essas vivências, que muitas vezes costuma disfarçar e não estimula as pessoas a viver esse sofrimento, o que também é muito perigoso, porque a gente vive numa sociedade em que é preciso estar feliz o tempo todo, né? Em que existe uma norma de quem faz sucesso, uma norma de quem se deu bem na vida, né? E não questiona os valores pessoais, né? Individuais das pessoas. Então, isso também é muito relativo, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está bem estável profissionalmente, que tem uma autoestima elevada, que está num bom relacionamento e que investe no seu autoconhecimento, investe nos seus valores, e ela é uma pessoa mais forte emocionalmente, né, se construiu mais forte, ela vai viver o luto de uma forma,
né? Quando outra pessoa, por exemplo, ela está num momento de muita fragilidade, né? Fragilidade emocional, fragilidade profissional, e mesmo que ela seja uma pessoa forte, o luto vai tocar muito mais fortemente, né? mais profundamente nela, né? Então, essas questões são bem importantes também, né? Algumas pessoas conseguem colocar um limite no seu sofrimento, né? E dizer, até aqui eu sofri, agora eu quero retornar à vida. E algumas pessoas não conseguem fazer isso, né? Independente das razões, elas continuam presas a seu sofrimento. E algo importante aqui é de colocar o quanto é significativo uma discussão sobre a morte e sobre o luto, para que as pessoas entendam esse processo e possam, a partir do entendimento, encontrar uma forma de cognitivamente olhar para a sua história e dizer, chega, agora eu tenho uma vida para viver, né? Muitas vezes as pessoas não encontram, e a falta de conhecimento, né, a falta de esclarecimento nesse sentido pode ser muito significativa, porque quando nós dominamos um contexto, né, quando nós dominamos nós conhecemos, sabemos cognitivamente o que está acontecendo conosco emocionalmente aqui no nosso coração, a gente acaba entendendo muitas coisas, né? Por isso que as psicoterapias são tão importantes, né? E por isso que a leitura sobre esses temas, o contato com esse tema e a mais naturalidade em relação a esse tema é tão importante na nossa sociedade atualmente.